Olá, seja bem-vindo ao preparatório para comissários de voo Braga Academy. Estamos no caderno 3, o caderno de Primeiros Socorros e Saúde, PSS. Esta é a primeira disciplina do caderno, a disciplina de aspectos fisiológicos da atividade de comissário de voo, e esta é a 18ª aula da disciplina. A 18ª aula vai cuidar dos efeitos da despressurização no corpo humano e vai falar especificamente de um desses efeitos, que é a hipóxia. Preste bastante atenção porque hipóxia é um assunto bastante cobrado nas bancas da ANAC. Então, vamos aí ao nosso conteúdo da 18ª aula. Bom, quais são os efeitos que a despressurização... Veja, nós já estudamos a pressurização, estudamos a atmosfera terrestre, o que é pressão atmosférica, estudamos a pressurização, estudamos a despressurização, inclusive os equipamentos de emergência para serem usados em caso de despressurização. Mas a gente não tinha falado ainda de como essa despressurização vai impactar o nosso corpo. Como é que a despressurização impacta o corpo humano? A gente começa a falar disso a partir de agora. E aí, há 3 efeitos basicamente da despressurização no corpo humano. Mas vamos embora ver aqui o que está no slide ao meu lado. Os efeitos da despressurização dependem da rapidez da descompressão, ou seja, a velocidade com que esse ar sai, de um dos seus fatores, coeficiente de fuga do ar e diferencial de pressões. Então, a classe da despressurização, se é explosiva, se é lenta, né, se é rápida, o coeficiente de fuga de ar, né, quanto ar sai, se ele sai nessa velocidade, e qual o diferencial de pressão? Quanto maior o diferencial de pressão, maior o impacto, né? Porque a equalização dessas pressões, de maior pressão para menor pressão, vai ocorrer, e aí quanto maior essa distância, mais impacto isso pode ter sobre o organismo. Então esses fatores têm que ser levados em consideração. E aí esses efeitos vão causar 3 tipos de problemas no corpo humano. Eles podem causar a hipóxia, que é classificada ou se divide em todas essas formas que você está vendo aqui ao meu lado: a hipóxia anóxica, a hipobárica, a anêmica, a estagnante e a histotóxica. A gente vai falar de cada uma delas nessa aula ainda. Outro efeito da despressurização no corpo humano é a aerodilatação. E aí a aerodilatação se divide em aerogastria, aerodontalgia, aerosinusite e aerotite. A gente vai falar deles todos em outra aula. E também o aeroembolismo. O aeroembolismo, ele se divide em perturbações articulares, que são os BENDs, perturbações pulmonares, os chokes, perturbações cutâneas, os itch, perturbações neurológicas e perturbações visuais. A gente vai falar de tudo isso ao seu devido tempo. Essa aula vai se concentrar apenas na hipóxia e nas formas de apresentação da hipóxia. Tranquilo até aí? Então a gente vai estudar nessa aula apenas aquela primeira parte, aquela primeira chave ali desse slide que eu estou te mostrando. A gente vai estudar a hipóxia. Então vamos lá, vamos embora ver o que é hipóxia. Bom, assim, em uma linha apenas, hipóxia é a deficiência de oxigênio no organismo. Então, esse hipo aí é de pouco, né, e o oxigênio. Então você tem pouco oxigênio, deficiência de oxigênio. É isso que significa etimologicamente a palavra hipóxia, né? Esta carência de oxigênio disponível nas células do organismo pode ser causada por falta de suprimento, ou seja, o organismo não recebe o oxigênio, pelo transporte inadequado. Quem é que faz o transporte do oxigênio no organismo? O sangue, né? Então, pelo transporte inadequado, ou pela incapacidade da célula de usar o oxigênio. Então, o oxigênio entra, é transportado, mas a célula recebe esse oxigênio e não consegue usar. Essas 3 condições é que vão gerar esses vários tipos de hipóxia que eu estava me referindo antes, essa classificação da hipóxia. Então, quando há falta de suprimento, a gente tem alguns tipos de hipóxia.
Quando o sangue faz um transporte inadequado, outro tipo de hipóxia. E quando a célula é incapaz de receber o oxigênio de processar o oxigênio que ela recebeu, a gente tem outro tipo de hipóxia. Então a hipóxia vai ser classificada de acordo com um desses fatores aí. A falta de suprimento, o transporte inadequado executado pelo sangue e a incapacidade da célula em receber esse oxigênio. Tranquilo? Então vamos aí a essas classificações. A primeira delas, ou uma que a gente chama assim, de cara, que tem um nome muito claro para a gente, é ausência total de oxigênio, anóxia. A anóxia, ela é o sufixo, o prefixo an, né, a negação, né, não tem nenhum, e o ox é oxigênio. Então, se o corpo não recebe oxigênio, anóxia, né, ele está sem oxigênio, o oxigênio nem chegou, né? Não há suprimento de oxigênio, não há suplementação de oxigênio, então anóxia. E aí sim, vamos agora à classificação por tipos de hipóxia. Hipóxia anóxica, né? Que tem a ver com a falta de suprimento. Deficiência de oxigenação do sangue nos pulmões. O sangue recebe o oxigênio quando ele passa pelos pulmões, né? Ele vem lá venoso, entra no coração, lado direito, e é jogado dentro do pulmão para que haja troca do gás carbônico pelo oxigênio, para ele voltar para o lado esquerdo e ser bombeado para o resto do corpo. A gente já viu isso lá quando analisou o sistema circular, pequena circulação, grande circulação, lembra disso? E aí, se o sangue entra no pulmão, mas não recebe o oxigênio, né, se há falta de oxigênio, nessa transmissão aí dentro dos pulmões, a gente tem hipóxia anóxica. Aí diz ali o texto. Pode ser causada por diversos motivos, como, por exemplo, obstrução das vias aéreas e patologias pulmonares. O sujeito se engasgou, obstruiu via aérea, não consegue respirar, vai faltar oxigênio no pulmão para poder ser injetado no sangue. Aí você tem uma hipóxia anóxica. Né? Ou ele está com algum problema de pulmão, alguma doença no pulmão que não permite o pulmão fazer o trabalho dele. Ele pode ter uma hipóxia anóxica. Tranquilo com isso? Vamos seguir. Hipóxia hipóxica, hipoxêmica ou hipobárica. Ela recebe esses três nomes. Hipóxia hipóxica, hipoxêmica ou hipobárica. Aí, esse bárica aí você já sabe que tem a ver com pressão, né? Essa é bastante importante, que está diretamente relacionada à pressurização. É a deficiência de oxigênio por conta da queda da pressão parcial do oxigênio. Aí essa pressão parcial do oxigênio é expressa em PO2. E é causado pela despressurização, é causada pela despressurização. Quando você despressuriza, você diminui a pressão atmosférica, a pressão interna da cabine diminui, ali a pressão é diminuída. Ao diminuir essa pressão, diminui a pressão do oxigênio no sangue e você tem uma perda de oxigênio do sangue. O sangue começa a perder esse oxigênio, ele não consegue absorver esse oxigênio. É justamente a deficiência hipóxica ou hipobárica, né? Esse hipo aí é de ausência, de menos, e insuficiência. E o bárica é a pressão. Então, é um tipo de hipóxia causada pela diminuição da pressão. Esse aí é diretamente ligado à pressurização da cabine. Hipóxia anêmica, deficiência no transporte de oxigênio pela corrente sanguínea. Acontece nos casos de hemorragias, intoxicação da hemoglobina por monóxido de carbono. A hemoglobina que faz literalmente o transporte, né, dentro do sangue do oxigênio. Ela pode estar lotada de gás carbônico que nem consegue liberar esse gás para receber o oxigênio. E aí ou pode estar intoxicada por alguma coisa, ou pode haver uma hemorragia no corpo, e aí o sangue está indo embora, não está fazendo o transporte adequado do oxigênio. Essa é a hipóxia anêmica, tranquilo? Hipóxia estagnante, deficiente de circulação sanguínea, ocorre nas patologias cardíacas. Estagnante significa que o sangue está parado em algum lugar. Entupimento de veia, colesterol, qualquer obstrução na corrente, na circulação sanguínea, pode causar uma hipóxia estagnante.
Hipóxia histotóxica. O oxigênio, mesmo chegando aos tecidos, mesmo chegando nas células, ou seja, ele entra, ele é captado, ele é transportado pelo sangue, lá na hemoglobina. Quando chega na célula para fazer a troca, a célula diz, eu não posso receber, cara, não tenho condição. Por quê? Porque ela está envenenada, porque ela está... Aí você tem cianureto, álcool etílico, gás sulfídrico, a célula está com algum problema, alguma patologia que ela não consegue processar o oxigênio. O tecido é que não está legal. O oxigênio até chegou através do sangue, mas o tecido celular não está legal, a célula não está legal. Ela falou, não consigo receber esse oxigênio. Aí você tem uma hipóxia histotóxica. Tranquilo? Esses são os tipos. Vamos nos ater ao que interessa para a gente, que é aquele causado direto. Não que eles não sejam importantes, todos são. Mas eu tenho ali uma diretamente causada pela despressurização, que é a hipobárica. Então eu vou dar atenção a esse tipo de hipóxia. Embora você tenha que conhecer todos eles, as causas obviamente são diferentes, por isso a classificação, mas dê atenção à hipóxia hipobárica, que é o que a gente vai falar a partir de agora. Então, hipóxia hipobárica. Deficiência de oxigenação nos tecidos orgânicos instalada em decorrência da queda da tensão parcial do O2, do oxigênio, em razão direta com a queda da pressão atmosférica, ou seja, houve uma descompressão. É o mais importante perigo fisiológico do voo em grande altitude. É aquilo que a gente já falou. Havendo uma despressurização, há uma diminuição total da pressão sobre os gases e aí vai haver diminuição sobre o oxigênio, o que aumenta a dificuldade do organismo de absorver esse oxigênio. Aí eu tenho uma hipóxia hipobárica, por deficiência ou por ausência de pressão. E aí tem uma lei, a lei dos gases, as famosas leis dos gases. Isso é difícil, isso é impossível. Não, é muito simples, a aplicação disso é muito simples nesse contexto da gente aqui. Diz a lei de Dalton, que foi o cara que se dedicou a estudar isso aí. A pressão total de uma mistura de gases é igual à soma das pressões parciais de cada gás da mistura. Você sabe que a atmosfera é uma mistura de gases. E aí, todos os gases que estão ali estão sofrendo pressão. A pressão total dessa mistura é a soma da pressão em cada tipo de gás, em cada gás desse aí, particularmente, tá? O que isso quer dizer? Qual é a aplicação prática disso pra gente? Que se eu diminuo a pressão, eu diminuo a pressão em todos os gases. Ela não é... o oxigênio permanece pressurizado, o nitrogênio... Não, todos eles perdem pressão por igual. É isso que a lei está dizendo para a gente, a aplicação é só essa. Você tem uma mistura de gases, tem uma determinada pressão, a pressão é igual para todos eles. Quando você tira essa pressão, ela diminui de maneira igual para todos eles. E aí, se eu tenho perda de pressão, eu tenho dificuldade de absorção, porque as moléculas estão mais afastadas. Com o aumento da altitude, ocorre a diminuição da pressão atmosférica total. Isso você já sabe, né? Quanto mais alto, menor pressão. Bem como a pressão parcial de cada gás que participa dessa composição. Claro, se eu diminuo a pressão total, eu diminuo a pressão sobre todo mundo, né? Imagina um chefe colocando pressão num grupo de indivíduos. Ele bota a pressão em cima de todo mundo. Se ele alivia a pressão, ele alivia a pressão para todo mundo. É isso que acontece aqui. Com a menor pressão, há maior dispersão das moléculas, de todos os gases, inclusive do oxigênio, dificultando a respiração. Se eu não consigo respirar, eu não consigo colocar oxigênio para dentro. Se eu não consigo colocar oxigênio para dentro, eu vou ter uma hipóxia hipobárica. Eu vou ter uma dificuldade de absorver o oxigênio causado pela ausência de pressão ou pela diminuição parcial da pressão. Tranquilo até aí? Viu que não tem bicho nenhum nessa lei dos gases? É algo até simples de aplicar? Hipóxia hipobárica ainda. Ela pode ocorrer de duas formas, essa hipóxia hipobárica. De forma aguda, exposição imediata do organismo sem tempo para utilização total de mecanismos compensadores, ou seja, é uma descompressão rápida e de repente falta oxigênio total. E aí o organismo não tem como respirar, como buscar oxigênio. É a forma aguda. E a forma crônica, exposição progressiva do organismo com tempo para a utilização dos mecanismos compensadores. Ou seja,
a despressurização é lenta, o oxigênio vai diminuindo devagar e o organismo vai tentando se ajustar a isso aí até o momento que você tem que colocar uma máscara, que é um mecanismo compensador. Você tem que colocar uma máscara ou alguma outra coisa, tá? Qual é o tratamento para isso? Oxigênio a 100%. Né? Tá faltando oxigênio, o que é que eu tenho que fazer? Oxigênio a 100%. Vou lá, coloco o oxigênio em high, coloco a máscara, lembre-se de umedecer antes, né, onde a máscara, para não queimar o rosto do passageiro, umedecer a área com um guardanapo molhado, alguma coisa para colocar a máscara. É colocar a máscara lá do cilindro portátil, colocar em high, abrir a 100% e deixar o sujeito respirando ali. É isso que vai salvar a vida dessa pessoa. E aí, eu preciso apresentar para você agora um conhecimento sobre zonas fisiológicas de respiração. O corpo humano tem umas faixas de reação à diminuição da pressão do oxigênio. Isso cria umas zonas fisiológicas de respiração. Bora ver o que é isso aqui. A primeira zona é a zona indiferente, ou seja, para o teu organismo tanto faz. É a que vai do nível do mar até 8.000 pés. Né? Então, do nível do mar até 8.000 pés, você está tranquilo, não tem problema nenhum, a não ser aí uma pequena dificuldade de se adaptar quando o ambiente é mais escuro. Você começa, aí falta oxigênio para enxergar melhor, mas tirando isso, você está respirando até 8.000 pés, respira normalmente. Então é a zona indiferente. O nome é esse porque você está indiferente a essa situação. Zona de reações compensatórias, de 8.000 a 12.000. Quando você entra acima de 8.000 até 12, o corpo começa a respirar mais rápido. Para quê? Para buscar mais oxigênio. Há uma taquicardia, o coração começa a bater mais forte, tentando bombear oxigênio, tentando bombear o sangue para o pulmão para pegar mais oxigênio. E esses efeitos não se manifestam se a exposição for mínima, ou seja, se for bem lento, bem devagar, você não sente isso. A taquicardia vai ocorrer, a respiração vai aumentar, mas você não chega a perceber. Né? É um movimento natural do corpo. Como ocorre, por exemplo, quando você dá uma corrida. Dá um tiro, uma corrida, e aí você, enquanto está correndo ali, a taquicardia aumenta, o coração começa a bater mais rápido, você começa a buscar ar mais rápido e às vezes você nem percebe isso. É o que acontece aqui nessa zona de reação compensatória, ou seja, é o organismo tentando compensar a situação. Zona de perturbações. De 12 a 24.000 pés, a situação muda de figura. Fadiga, sonolência, tonteiras, cefaleia e euforia, né, da dor de cabeça e euforia, depressão progressiva, síndrome do sistema nervoso central, o sistema nervoso central começa a parar de funcionar, síndrome de hiperventilação, você começa a buscar oxigênio onde não tem, cianose, começa a ficar roxo, o lábio, ponta de dedo começa a ficar roxo, efeitos na visão e na audição, a visão começa a ficar turva, você começa a ouvir ruídos, sinais, ou começa a não ouvir nada, dificuldade de raciocínio e discernimento, depressão e confiança excessiva. Todos esses efeitos podem ocorrer entre 12 e 24.000 pés sem pressurização, tá? Sem pressurização, sem oxigênio. E a zona de morte nas alturas. Acima de 24.000 pés, não há o que fazer, caixão e vela preta. Perda de consciência, convulsão, colapso e morte. Então, acima de 24.000 pés não é saudável estar sem oxigênio suplementar, porque você vai morrer. Essas são as zonas fisiológicas. Zona indiferente, reações compensatórias, perturbações e zona de morte nas alturas. Percebeu porque a máscara cai a 10.000 pés? Ela cai no meio das reações compensatórias, enquanto o seu corpo ainda está tentando se encontrar e compensar essa deficiência de oxigênio. Aí cai a máscara para você puxar e respirar e fica tranquilo. Entendeu por que a máscara cai a 10.000? Justamente por causa disso aí. E aí, nessas condições, sem oxigênio, vamos ver qual é o tempo que o organismo tem para reagir. E aí surge o conceito de tempo útil de consciência, o TUC. É o tempo em que alguém pode fazer alguma coisa por si mesmo, como puxar, acionar e ajustar corretamente a própria máscara de oxigênio.
Portanto, é o tempo em que uma pessoa, sob efeito de uma despressurização, consegue manter a sua capacidade de julgamento e coordenação motora para realizar tarefas e tomar atitudes, por mais simples que essas possam parecer. É o seguinte, despressurizou. Quanto tempo eu tenho para agir? É isso que a gente está falando. E aí tem uma tabela, claro. Isso varia de pessoa para pessoa, de preparo físico, de idade, há uma variação muito grande disso aí. Essa tabela é um estudo científico e ela é uma média, né? Não vá achando que você vai aguentar mais. Ah, mas eu aguento mais. Sim, você pode aguentar mais, mas na média as pessoas aguentam isso que está aqui ao meu lado na tabela, tá? Vamos lá, 18 mil pés. A 18 mil pés sem oxigênio você tem entre 20 e 30 minutos de consciência útil. Pegar 30 mil pés. 30 mil pés, que é onde o avião voa ali, 30 mil é tranquilo para o avião pressurizado, de grande porte. Se ele despressurizar 30 mil, você tem de 1 a 2 minutos. Veja só. E se ele tiver ali, algumas aeronaves voam a 40 mil, 41 mil pés, tranquilo, nível 410, um voo tranquilo. Se o avião despressurizar 400, no nível 410, acima de 40 mil pés, você tem entre 15 e 20 segundos para reagir, para puxar a máscara, colocar, porque a partir daí você apaga, né? Veja que esse tempo de consciência útil realmente nos remete à necessidade de estarmos preparados para uma despressurização, da tripulação estar bem treinada e você, passageiro, quando a máscara cair, saber o que fazer, porque dependendo de onde você está, da altitude que você está, você tem esse tempo aí para reagir. Tranquilo com isso? Bom, nós encerramos assim essa parte da hipóxia e a nossa próxima aula vai tratar do outro tipo de efeito causado pela despressurização. A gente vai falar de aerodilatação. A aerodilatação é o assunto da nossa próxima aula.